Bom pessoal, vou estar fazendo um tutorial aqui agora, é de como se conectar na central AMT 2018 EG e 2118 EG e também a Smart 4010. A primeira coisa que vocês têm que saber é como vocês vão se conectar no painel para fazer as configurações. Que geralmente é por IP, né? Dificilmente vai ser por cabo serial, que também poderia ser no caso da 4010. Mas por IP, isso serviria tanto para 4010 como para 2018 EG ou para 2118 EG. Você precisa saber o IP que a central está configurado para você configurar um IP no seu notebook no mesmo range, e assim você faz a conexão com aquela central através do software AMT remoto, certo? Então o que você faria? No teclado LCD, teclado de LCD da Intelbras, você iria digitar a tecla Enter, digitaria o código 8120 e mais Enter. Ele iria mostrar o IP da central para você. Isso se a rede do cliente tem DHCP, né? Então a central de alarme iria pegar um IP automático. Caso não tivesse um IP automático, você entraria nesse campo e configuraria o IP que você quisesse. Aí eu até coloquei essa observação aqui. Vamos supor, eu entrei aqui e configurei 192.168.0.20. Então eu estou falando que a central de alarme vai ter o IP 192.168.0.20. E a máscara geralmente é padrão, 255.255.255.0. Apenas para acessar o alarme pelo software AMT remoto entre o seu notebook e a central, não precisaria configurar o gateway. O gateway é apenas para sair para fora, caso a sua central de alarme vai ser monitorada. Então aqui configuraria apenas o IP e porta. Lembrando que eu falei que o IP do alarme ficou o IP do alarme ficou 192.168.0.20. A máscara é 255.255.255.0. O meu notebook teria que ficar com um IP parecido com esse, porém esse aqui não pode ser igual. É o único octeto que não pode ser igual. Não pode ser igual do alarme, certo? Poderia ser qualquer outro, de 1 a 254. Eu falo 1 se caso você se for conexão direta com o alarme. Agora, se você tiver em uma rede que o gateway é 01, então você não poderia colocar 01 no seu notebook. Você poderia colocar do 0.2 ao 0.254. Então o meu notebook ficaria 192.168.0, tanto faz, 19, um IP abaixo. Então, para mim conseguir conectar no alarme, eu tenho que fazer isso aqui. Eu tenho que entrar com o teclado LCD, digitar Enter 8120, Enter, e configurar esse IP nessa parte 8120, configurar o IP, algum IP que você queira, né? No caso aqui eu estou dando um exemplo de 0.20, poderia ser 1.20, poderia ser 30.20. Lembrando que a mesma coisa teria que ser no meu notebook. E a máscara também tem que ser igual para os dois. Aí configurado no alarme, eu viria no meu notebook e alteraria as configurações de rede para ficar igual. Que seria aqui em protocolo IP versão 4. Eu colocaria aqui 192.168.0.19. Dando um OK aqui na outra tela, eu conseguiria conectar no alarme. Eu poderia até pingar para testar. Isso é um cabo de rede direto entre alarme e meu notebook. Eu não vou mudar o IP porque só estou explicando por cima como seria. Se eu mudar, eu vou ficar sem internet.
Então, feito essa parte, abriríamos o programa AMT remoto. O usuário padrão é admin. Aqui a primeira coisa, vamos supor que é uma central Smart 4010. Eu poderia conectar nela via cabo serial, que é um cabo mais simples de você arrumar, aqueles cabos de impressora. Então, se fosse uma 4010, vamos supor que ela já está ligada no meu notebook via USB e entrando nela no serial. Eu já viria aqui para adiantar, habilitaria a comunicação serial e aqui com certeza iria aparecer alguma com, tipo com 5, com 7, com 9, que seria a porta de comunicação com a Intelbras 4010. Aí selecionaria aqui e daria um OK. No meu caso eu não vou dar um OK porque vai dar um erro, porque ele não vai achar nenhuma porta. Então a primeira coisa seria essa para uma 4010. A segunda coisa é criar uma conta para conectar naquele alarme. Aqui já tem um teste, vamos apagar. Eu vou criar aqui uma conta teste. Poderia ser o nome do cliente, né? No caso aqui eu estou só fazendo um teste. Aí aqui eu escolheria o modelo do alarme, uma 2018G, que geralmente nós utilizamos, uma 21, ou uma 4010, que é o caso da conexão serial. Esse IP para conexão através da internet, foi o IP que eu configurei no alarme, 92.168.0.20. Então eu teria que colocar o mesmo IP que está lá no alarme. Aqui eu não utilizo. Aqui eu posso deixar habilitado para quando eu conectar na central, ela já vai puxar toda a programação. Se eu desmarcar, ela não vai puxar, eu vou ter que puxar manualmente. E aqui, quando é uma central padrão de fábrica, ela vem com a senha 878787. Confirma a senha e dá um OK. Agora ele criou minha conta para conexão com o painel de alarme. Fechou. Aqui no exemplo vamos dizer que seria uma 4010, certo? Modelo que você está instalando aí para configurar uma 4010 e com cabo serial. Então quando eu selecionasse o cliente teste, ele ia me dar duas opções de conexão, por ser uma 4010. Ele iria me dar a conexão Ethernet, que é aquele IP que eu coloquei lá na configuração do cliente, ou realizar a conexão através de porta serial. Ele não está habilitado aqui para mim, porque como eu disse lá na parte de configuração, ele não me trouxe nenhuma porta com, então por isso ele não habilitou aqui. Se ele tivesse reconhecido uma porta com que tivesse conectada no alarme, ele iria habilitar aqui, então eu poderia conectar tanto por IP ou por serial. No caso aqui seria por IP. A diferença dessa conexão aqui para uma 2118 é só questão de modelo mesmo, com a limitação do cabo serial para 2118 e 2018, que o cabo serial é um pouco mais complicado de se arrumar. Agora para 4010 é um cabo de impressora USB, você já consegue. Aí aqui para 2118 e 2018 seria mesmo por Ethernet, então seria obrigado a seguir o passo a passo já informado. Eu vou até fechar aqui. Agora está como a 2118. Clico duas vezes para abrir. Ele me abriu meu painel 2118. Ele até informa aqui, ó. No primeiro geral 1 ele informa aqui qual é o painel que eu pré-configurei. Então aqui automaticamente quando eu clicasse em conectar via Ethernet, eu não vou clicar em conectar porque vai dar erro, porque ele não vai achar nenhuma central de alarme. Eu não tenho nada conectado aqui. Ele iria autoconectar e já baixar a programação inteira da central de alarme, porque eu deixei aqui habilitado. Ok, ele puxou toda a programação da central, então agora
partir de agora vocês têm que seguir passo a passo todas essas abas de acordo com a nossa configuração padrão. Isso aqui é para habilitar bloqueio de reset, para ninguém chegar lá com desligar a central, dar um curto na entrada de sirene e resetar a senha de instalador e master. Aqui você poderia habilitar o particionamento ou não. Vamos supor que você tem um cofre em uma área e os sensores de presença em outra área. E aí o gerente quer que aquele cofre fique em uma partição separada para ser armado ou desarmado separadamente, né? Então você teria que habilitar o particionamento para ele reconhecer a partição A, reconhecer que a partição A é diferente da partição B. Aqui tem o tempo de entrada para todas as partições A, B, C e D, e o tempo de saída. O tempo de saída é um só para todos. No caso aqui você tem que ver com o gerente o que ele acha melhor, quanto tempo ele acha melhor deixar configurado para que ele tenha tempo de entrada e saída antes do IVP pegar e já disparar, né? Para isso você não colocaria o sensor como imediato e sim temporizado. Tempo de sirene pode deixar apenas 5 minutos. Ele vem padrão 5, você muda para 5. 15 minutos você muda para 5. Aqui nessa geral 1, tem aqui, ó, habilitar o pânico silencioso pela tecla 0, o pânico médico pela tecla 5 e o pânico de incêndio pela tecla 8. Isso aqui é apenas isso. Na aba geral 2, é obrigatório utilizar essa opção aqui, zona simples com RFL e detecção de sabotagem da fiação. Ou seja, vocês têm que instalar os resistores de final de linha em cada sensor instalado. Não pode ficar sem resistor de final de linha, não é padrão nosso. Nessa tela aqui, nessa aba, é apenas isso. No geral 3 aqui nós não vamos mexer. Zonas. Aí aqui entra aquela parte que eu falei do sensor sísmico e os sensores IVPs. Então aqui vamos supor que a zona 1 é um sísmico e o gerente quer que ele fique na partição 2, então eu coloco ele na partição B. E os IVPs eu vou colocar na partição A e mais um pânico na partição A. Então o sensor sísmico é 24 horas. Aqui é um opcional vocês utilizar ou não. Eu gosto de utilizar o rápida. Ele diminui o tempo de detecção de abertura do sensor, né? E ok, o sísmico ficou na partição separada e os outros sensores ficaram na partição A. Aqui, como seria um pânico, sensores sísmicos, quer dizer, IVP, que seria a zona 2 e 3, poderia ser comum, temporizada, seguidor, aí fica o critério da aplicação, né? Geralmente ou é comum ou é temporizada. Temporizada é aquele sensor que pega o gerente antes dele chegar no teclado, então tem que ser temporizado para dar o tempo dele chegar no teclado e desarmar o sistema. O comum quando é um IVP do fundo da loja, se ele fizer uma detecção ele dispara. E a zona 4, como eu disse, seria um pânico. O pânico tem muita gente que configura como 24 horas. Eu prefiro configurar apenas como pânico, porque se ele tiver uma intrusão, ele apenas envia para o monitoramento. Ele não toca a sirene, não aparece nada no teclado. Se eu colocar como 24 horas, ele vai enviar para o monitoramento, porém eu tenho que habilitar o silenciosa, senão ele vai disparar a sirene. E quando disparado ele aparece no teclado. Por isso eu prefiro a opção pânico. Deixa eu desmarcar. Porque ele já é silencioso. O pânico ele não toca a sirene, ele apenas envia um evento. Seria mais ou menos isso aqui, zoneamento. As senhas. As senhas é informada pela equipe de suporte, nossa, né? Aqui eu criaria
Eu vou criar 4 senhas aqui, só para explicar um pouco melhor essa parte. Seria senha 111, 222, 333 e 444. Então, geralmente a senha 1 é do gerente. Então, o gerente ele tem que ter permissão de acesso a todas as partições. E, obviamente, ativa e desativa. Aí o gerente falou que o usuário 2 ele só vai ter acesso à partição B, que é o sísmico, ele só vai desarmar o sísmico. Então aqui, ó, aqui nas colunas você tá vendo que tem a partição A e B. Você só permitiria ele na partição A. Quer dizer, na partição B. Ele não teria acesso à partição A. E aí ele disse que o usuário 3 não vai ter acesso à partição B. E sim, só vai ter acesso à partição A. Então eu só apenas permito ele na partição A e não na partição B. E o usuário 4 ele falou que ele apenas ativa essa partição A e B. Ele não consegue desativar. Então o sistema te permite fazer essas configurações. Aqui eu estou só dando um exemplo, né? Beleza, configurei essa tela, vamos para a próxima. Aqui é o número do nosso receptor de linha telefônica, né? De evento por linha telefônica. O número é 021 11 38 58 62 14. Esse é o número que vocês têm que configurar via software ou por teclado também. Aqui no teste periódico tem que ser de 1 em 1 hora, então apenas coloca 1 em 1 hora aqui. Não mexe aqui, em hipótese alguma você mexe nesse campo. Apenas aqui coloca 1. Isso eu estou falando configuração por software. Colocou 1 aqui, ok. Aqui seria o número da conta do monitoramento, né? Aqui eu vou colocar qualquer número, tudo 1 mesmo, apenas para exemplo. Modo de reportagem. Aqui vocês têm que habilitar a opção regular IP/telefone. Protocolo de monitoramento 1 e 2 tem que ser sempre Contact ID. Vamos para... Aqui não se aplica. Monitoramento. Primeiramente, a prioridade na comunicação, que tem que ser habilitada a opção Ethernet, depois GPRS. Ou seja, ele vai tentar primeiro comunicar por Ethernet, que é cabeado. Caso não consiga, ele vai tentar por GPRS. Se não conseguir também, ele vai tentar por linha telefônica. Aqui eu posso habilitar para ele comunicar com 2 centrais de monitoramento. Vamos por central de monitoramento alfa e aqui central de monitoramento beta, IP tal e IP tal, entenderam? E porta tal e porta tal. Ou até por um endereço de DNS do alfa e do beta. Geralmente não fazemos isso, é apenas um monitoramento. Então no caso você colocaria o IP do nosso monitoramento junto com a porta, que poderia também ser um DNS. Mas geralmente configuramos um IP e porta. Não pode esquecer de habilitar isso aqui, senão ele nunca vai comunicar com a central de monitoramento. E, repetindo, tem que ser Ethernet e depois GPRS. Aqui, como eu configurei manualmente o 92.168.0.20, aqui ele me traria essa mesma configuração. Então eu poderia estar mudando o IP aqui, que geralmente nós deixamos um IP fixo, nunca utilizamos DHCP, é sempre IP fixo. E sempre quando dá, dependendo do cliente, nós configuramos com o final 201, sempre. Para alarme, o final é 201. Então ficaria 192.168.0, em vez do 20 mudaria para 201. Eu configuraria a máscara, gateway e os DNS. O teste
transmissão de sinal de link Ethernet a cada 10 minutos. GPRS, aba GPRS. Eu poderia utilizar os dois slots de SIM cards, então eu habilitaria aqui. E aí configuraria as devidas APN, login e senha para cada chip, né? Vamos supor que é um chip da Vivo e um da TIM, então teria que configurar da forma correta aqui. Se o chip da Vivo está no slot 1, você tem que configurar a APN da Vivo no chip 1 aqui. Aqui é obrigatório colocar 3. É o tempo que geralmente nós configuramos para o GPRS tentar se reconectar caso ele perca a conexão. Aqui geralmente só utilizamos uma entrada de chip, que é 1. E aí configuramos os parâmetros de APN, login e senha para que o módulo consiga se autenticar na rede GPRS. Aqui o tempo entre reconexões é sempre 3 minutos para reconectar e transmitir o sinal de link GPRS a cada 20 minutos. Aqui eu posso configurar uma autoativação e desativação. No caso aqui tem um pouquinho de diferença da 4010 para 2018 e 2118, porque aqui na 4010 já aparecia aqui as partições que eu quero que autoative ou desative, né? Aqui no caso para 2018 e 2118 seria lá no geral 1, já nós voltamos lá. Isso aqui tem que ser configurado como 1, a cada 1 hora ele sincroniza a data e hora com o nosso servidor. Então aqui vamos supor que eu vou habilitar só para de segunda a sexta, vai autoativar a partição B, às 11 horas. Então de segunda a sexta-feira vai ser autoativado. Aqui é para autodesativação e autoativação. Vai ser autoativado às 11 horas a partição A. Apenas ativando aqui e configurando a live já funcionaria apenas para a partição A. Ou eu poderia falar que apenas nos finais de semana e feriados e não mais na semana. Então ele ia autoativar apenas nos sábados, domingos e feriados a partição A. Ou poderia falar que as duas partições, ou apenas a partição B. Enfim, feito isso, não tem mais nenhum campo a mexer. Eu clicaria aqui, como eu não estou conectado no painel, ele não me dá a opção de marcar aqui. Mas se você estiver conectado no painel, você clicando em enviar configurações, ele te daria as duas opções. Ou enviar configurações da aba atual. Vamos supor que você está nessa aba, ele enviaria apenas essa aba. Ou enviar todas as configurações, ele vai enviar tudo que você fez antes, conforme o vídeo. Ele enviaria tudo e a central já estaria pronta para comunicar e funcionar. É isso aí, pessoal.